Bom dia, boa tarde, boa noite, meu querido aluno e futuro servidor. Cá estamos nós de volta em mais uma aula do Começando do Zero. E não, você não está assistindo a aula errada. Eu sei que as meninas já notaram, pintei o cabelo, agora você tem uma professora morena daqui pelo menos até o final do seu curso. Eu vim também ó, com a blusa mega errada no SES. Eu vou mexer um pouco e vai ficar um pouco ruim a imagem para vocês, culpa minha. Esqueci que não posso gravar com esse estilo de blusa, mas vai dar tudo certo. Você foca mais no rosto, tá certo? E não olha muito para a jaqueta. O que que nós estamos vendo nesse curso? Estamos vendo organização administrativa. Já vimos a parte de desconcentração, descentralização, as características comuns às autarquias e paramos falando das autarquias em regime especial. Aí já falamos das agências reguladoras, só que faltou a gente colocar as características das agências executivas. Só que como a gente está começando a aula, vamos fazer uma mini revisão daquilo que a gente viu na aula anterior sobre organização administrativa, para poder hoje a gente continuar com esse assunto, a gente acaba para já tentar entrar em um assunto novo. O que, que nós vimos? Que a administração tem de um lado a administração direta, a administração indireta. A administração direta é formada por União, Estados, Distrito Federal, municípios, já a administração indireta pelas autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. Só que aí, antes da gente estudar as pessoas da indireta, fomos fazer a diferença entre desconcentração em descentralização. Vimos que na desconcentração eu tenho um fenômeno interno, onde eu tenho uma única pessoa que reparte internamente as suas funções entre diversos órgãos. Já quando eu tenho um fenômeno da descentralização, eu tenho um fenômeno externo, onde uma pessoa passa uma atividade para outra pessoa e lembra que entre pessoas diferentes não existe hierarquia, o que existe é uma vinculação. Vinculação essa que pode ser feita por meio da lei, por meio de um contrato, por meio de um ato. Aí a gente tem a descentralização por outorga, que é o repasse feito pela lei, onde se repassa tanto a execução do serviço público quanto a própria titularidade. Já na descentralização por delegação, eu tenho um repasse feito mediante um contrato que só repassa a execução de um serviço sem repassar, entretanto, a titularidade. Aí saímos disso e fomos para as autarquias e vimos as características comuns. Por exemplo, a autarquia é criada diretamente por lei, ou seja, não precisa de registro para adquirir a sua personalidade, é uma pessoa de direito público, por isso que tem prerrogativas como, por exemplo, a imunidade tributária, mas também sofre restrições, como, por exemplo, ter que licitar e fazer concurso. Ela tem bens públicos, tem algumas autonomias, como autonomia administrativa, autonomia orçamentária, autonomia patrimonial. A autarquia só não tem autonomia política, porque ela não pode fazer leis, só quem pode são as pessoas da administração direta, e a autarquia jamais vai desempenhar atividade econômica, ela só pode ser instituída para poder desempenhar serviços públicos. Foi mais ou menos assim que a gente tinha parado, só que o slide específico que nós paramos desse tópico daqui de organização administrativa foi esse que faz a diferença entre as agências reguladoras e as agências executivas. Nós já falamos na aula passada em relação aqui, ó, às agências reguladoras. Já sabemos que elas servem para regulamentar, para fiscalizar as pessoas do setor privado que receberam a execução de um serviço público. Já sabemos aqui em relação aos dirigentes que eles vão atuar com mandato fixo, então eles têm uma certa estabilidade. E esses dirigentes, ao final do mandato, vão passar por um período de quarentena. Foi assim que nós encerramos na aula passada e a partir de agora a gente começa com assunto novo em relação aqui às agências executivas. Eu vou montar logo todo o esquema de agência executiva e depois a gente vai aprofundando. É o seguinte, ó, aqui eu vou ter uma autarquia ou vou ter aqui uma fundação. Vou montar tudo e depois eu vou explicando. Aí essa autarquia, essa fundação daqui, ela tá atuando de maneira ineficiente. Então, o que que ela faz? Ela bola um plano estratégico. Esse plano estratégico daqui, ele vai instituir metas, logicamente, para ela começar a atuar de maneira mais eficiente. Isso vai ser enviado para o chefe do poder
Executivo, se ele concorda, por meio de um decreto, vai ser autorizado que se assine com aquela autarquia, com aquela fundação, um contrato de gestão. Aí, contrato de gestão assinado, o ponto-chave é isso daqui, contrato de gestão assinado, aquela autarquia, aquela fundação ganha o título de agência executiva. E com esse título de agência executiva, começa ela a receber mais verbas. E quanto maior o repasse de verbas, quanto mais dinheiro, maior a independência. Veja que nós não explicamos nada, só fizemos até agora montar o esquema e vocês vão ver que não faz muito sentido a existência das agências executivas. Por quê? Vamos para uma linguagem extremamente simples. Eu vou começar com um exemplo que não é de direito, mas fica fácil de você perceber por que não faz sentido uma agência executiva. Imagina uma pessoa, tá lá o pai, tá lá a mãe, e eles têm 5 filhos, né? Corajosos, né? Do jeito que tá caro o colégio, mas eles têm 5 filhos. Aí, 4 desses filhos, os meninos passam de ano, os meninos são educados, responsáveis, é uma maravilha esses 4 meninos. Só que aí tem um, sempre tem um, né? Aí tem esse um daqui que ele é o terror. Minha gente, ele é o líder da baderna no colégio. O menino já foi expulso do colégio, já explodiu banheiro, já espancou coleguinha. Então, esse menino daqui é virado no cão, como a gente diz aqui em Recife. Então, eu tenho 4 maravilhosos e um que aqui é a encarnação do capeta. Aí imagina que os pais tentando solucionar esse filho daqui, que está atuando, digamos assim, de uma maneira inadequada, olha para o filho e diz assim: filho, se você melhorar, papai e mamãe vai aumentar a sua mesada. Vocês 4 não, que vocês 4 estão fazendo somente a obrigação de vocês, tá certo? Vocês estão indo bem no colégio, então beleza. Vocês estão fazendo a obrigação de vocês, então nada acontece. Agora você que está atuando de maneira ineficiente, papai e mamãe vão aumentar aqui ó, as verbas de vocês, no caso a mesada de você, para poder você atuar melhor. Isso faz sentido? Não, sabe por quê? Porque você está premiando o ruim. Você pega aqueles 4 que estão atuando de maneira eficiente e diz, não estão fazendo mais do que a obrigação de vocês. Agora tu pega aquele que está virado no cão e vai aumentar a mesada dele para ver se ele melhora. Isso não faz sentido. E é exatamente por essa lógica que se critica muito o Instituto da Agência Executiva. Porque a agência executiva, ela vai literalmente, ela vai presentear o ruim. Deixa eu ir para aqui para o slide para poder mostrar para vocês uma coisa. Imagina que o poder público tem aqui uma autarquia ou tem aqui uma fundação. Só que essa autarquia, essa fundação, ela está atuando de maneira ineficiente. Aí você já vai pensando comigo. A União cria várias autarquias, cria várias fundações. As que estão atuando de maneira eficiente, nada acontece. Mas aquela autarquia, aquela fundação que está atuando de maneira ineficiente, o que, que ela pode fazer? Ela pode bolar um plano estratégico instituindo metas. Metas para quê? Para se tornar mais eficiente. Então, a autarquia, a fundação que está atuando de maneira ineficiente, vai fazer um plano estratégico instituindo metas para atuar de maneira mais eficiente. Aí manda esse plano estratégico para o chefe do Poder Executivo, no caso aqui do meu exemplo, o presidente da República, já que eu estou falando no setor federal. Se ele gostou do plano estratégico por meio de um decreto, ele autoriza que venha a ser assinado com aquela autarquia, com aquela fundação, um contrato de gestão. Contrato de gestão assinado, a autarquia, a fundação, ganha o título de agência executiva. E o que, que ela ganha com isso? Um aumento maior do repasse de verbas e quanto mais dinheiro, mais independência. Perceberam que é literalmente premiar o ruim? Então, o poder público vai pegar uma autarquia, vai pegar uma fundação que está agindo de maneira ineficiente, vai dizer, ai meu Deus, a bichinha está atuando tão ruim, vou aumentar o repasse de verbas para ela se tornar mais eficiente. Essa é a grande crítica do Instituto da Agência Executiva no Brasil, tanto é que se você for procurar exemplos, quase que não tem exemplos para poder a gente falar aqui. O exemplo clássico, que se você abrir qualquer livro, vai ter o Inmetro. Inmetro, aquele do Fantástico, que fica vendo peso, medida, pronto. O Inmetro, ele recebeu o título de agência executiva. Com isso aumentou verbas, com isso aumentou eficiência.
mas para efeito da sua prova, independente da prova que seja, dentro do nível proposto aqui pelo Começando do Zero, logicamente, quando ele for perguntar, ele vai perguntar disso daqui, ó, desse esquema geral. Perceba que ninguém, primeiro ponto importante, ninguém nasce como agência executiva. Você nasce como uma simples autarquia ou você nasce como uma simples fundação. Agora, com a assinatura do contrato de gestão, você recebe o título. Então, a agência executiva não é uma nova pessoa. A autarquia e a fundação continuam atuando exatamente no mesmo setor que atuavam, mas com título de agência executiva, elas recebem mais verbas e, com isso, existe um aumento na sua independência. Uma pergunta que eu já vi em prova mais de uma vez é: professora, se o contrato de gestão ele é descumprido, então a agência executiva não está cumprindo o contrato de gestão. O contrato, então, pode vir a ser rescindido? Pode. Aí, quando o contrato de gestão ele é extinto, o que, que acontece? A autarquia, a fundação vai ser extinta também? O que, que você acha? Deixa eu fazer uma analogia com você. Sou plebeia, casei com um príncipe, ganhei o título de princesa. O príncipe separou de mim, eu morro, me pô, porque eu não vou morrer pro diabo de príncipe. Eu só perco o título de princesa e volto a ser plebeia. Ou seja, em outras palavras, eu estou te dizendo que se o contrato de gestão ele não for cumprido, a pessoa que pode vir a perder o título de agência executiva. Aí ela volta a ser simplesmente uma autarquia ou uma fundação. De agência executiva, era isso que poderia vir a aparecer na sua prova. Dentre as duas, se eu for apostar o que é mais importante para a prova, cai muito mais a agência reguladora do que a agência executiva. Mas nada impede que peçam alguma dessas informações que a gente trabalhou aqui. Com isso, a gente fecha esse ciclo de autarquia e vai agora para uma outra pessoa da administração indireta, que são aqui as fundações públicas. Já vou grifar para você visualizar o seguinte: aqui, essa fundação pública, ela pode vir a adotar um regime de direito público ou ela pode vir a adotar aqui um regime de direito privado. Regime de direito público, regime de direito privado. Só que, inicialmente, eu vou começar com um conceito que é vindo do direito civil. Lá no direito civil, não sei se vai cair logicamente na sua prova, mas lá no direito civil você estuda as fundações. E o que é a fundação? Fundação, ela é formada pela reunião de um patrimônio. Esse patrimônio aqui, ele é reunido para algum fim lícito e essa fundação ela atua sem fins lucrativos. Ela atua sem fins lucrativos. Vamos por parte para poder analisarmos esse tópico daqui. Então, lá no direito civil, como eu disse a vocês, existe o estudo da fundação pública. Se eu não me engano, é a partir do artigo 66 do Código Civil. Se não é 66, é por ali, 60 e alguma coisa. Mas lá no direito civil, você estuda essa fundação. E dentre esses artigos existe o conceito da fundação, que nada mais é do que a reunião de um patrimônio. Então, a pessoa reúne um patrimônio para fazer uma fundação para alguma finalidade ilícita, e lá no Código Civil tem várias finalidades, por exemplo, educação, saúde, assistência, cultura. Então, posso fazer uma fundação para várias atividades lícitas, mas quando eu faço uma fundação, eu não quero lucrar, porque eu atuo sem fins lucrativos. Aí nós temos exemplos clássicos: Fundação Xuxa Meneghel, Fundação Roberto Marinho, Fundação Ayrton Senna, Fundação Neymar Júnior. Então, essas pessoas ricas, né? Quem faz fundação é rico. Então, aqui, isso não é um conceito preconceituoso, não, é porque você precisa, de fato, de muito dinheiro para fazer uma fundação. Então, eu tenho uma pessoa muito rica que ela pega parte do seu patrimônio, separa dela, usa aquele dinheiro para fazer a fundação e ela não vai lucrar com aquilo, porque ela atua sem fins lucrativos. O que eu quero te perguntar é, olha esse slide daqui. Eu tenho fundação pública com regime de direito público, tenho fundação pública com regime de direito privado. A lógica é, quando eu tenho a fundação Xuxa Meneghel, Ayrton Senna, Neymar Júnior, é uma fundação pública de direito público ou é uma fundação pública de direito privado? Escutei alguns de vocês dizendo assim, é direito privado. Só que a resposta é nenhuma das duas. Porque nesse caso eu não estou falando de fundação
pública, porque quando eu falo em fundação pública, esse patrimônio daqui que está sendo reunido é um patrimônio público. Percebam, essa vai ser a diferença. Quando eu falo lá no direito civil em fundação, eu tenho esses conceitos que estão aqui em roxo. Ó. É a reunião de um patrimônio para um fim lícito e atua sem fins lucrativos. Só que o patrimônio que está sendo usado é de um particular. É o patrimônio de Xuxa, de Neymar, de Roberto Marinho. Agora, quando eu falo em fundação pública, ela não vai estar sendo instituída por um particular, ela vai estar sendo instituída pela própria administração, pelo poder público. Então, poderia o Estado de Pernambuco separar uma parte do seu patrimônio e fazer uma fundação cultural? Poderia, sei lá, a União separar parte do seu patrimônio e fazer uma fundação para a educação? Então, perceba que quando eu falo de fundação pública, eu não estou falando de particulares. Então, tecnicamente, nós temos dois tipos de fundação. Um aqui do direito civil, que é quando um particular usa seu dinheiro para fazer a fundação, direito civil, outra matéria. Não sei nem se cai na sua prova, mas outra matéria. Já quando eu falo da administração usando parte do seu patrimônio para fazer uma fundação, aí sim nós entramos no direito administrativo e chegamos aqui na fundação pública. Fundação pública essa que pode vir a adotar aqui, ó, tanto o regime de direito público, quanto pode vir a adotar o regime de direito privado. Então, veja, diferentemente das autarquias que vão ter que adotar o regime de direito público, a fundação pública vai poder adotar o regime de direito público ou aqui o regime de direito privado. Para poder a gente entender isso aqui melhor, eu vou pegar uma página em branco para complementar algo que nós já começamos a trabalhar na aula passada, que foi isso daqui, ó, artigo 37, inciso 19 da Constituição Federal. Vamos por parte. O que esse artigo 37, inciso 19 da Constituição, ele fala? Ele fala que uma lei específica, então eu tenho aqui uma lei específica, essa lei específica, ela cria as autarquias e ela autoriza a instituição das empresas públicas, das sociedades de economia mista e das fundações. Olha o raciocínio que eu vou fazer com vocês. Perceba. Quando eu falo aqui em autarquia, já sabemos, desde a aula passada, que essa autarquia é uma pessoa que adota o regime de direito público. Vamos estudar daqui a pouco que empresa pública e sociedade de economia mista são pessoas que adotam aqui um regime de direito privado. Aí, qual foi o entendimento da doutrina em relação a esse ponto? Quando eu falo em autarquia, eu estaria falando também na fundação pública com regime de direito público. Porque, veja, direito público é o mesmo regime da autarquia. E a lógica é, se o regime é o mesmo, o tratamento vai ser o mesmo. Isso daí é bem fácil de você perceber, porque pensa comigo, se o regime é o mesmo, é porque as regras vão ser as mesmas. É por isso que quando você estuda no seu livro, ele vai dizer o seguinte, ó, tudo o que foi visto no capítulo de autarquia se aplica igualzinho às fundações públicas que adotarem o regime de direito público. Porque se o regime é o mesmo, o tratamento é o mesmo. Então, fundação pública de direito público, ela vai ser criada diretamente por lei, vai ter prerrogativas, vai ter restrições, vai ter bens públicos, vai ter algumas autonomias, tudo que a gente viu se aplica igualzinho. Então, essa fundação de direito público acaba que ela, inclusive, é chamada de fundação autárquica, ou ela pode ser chamada de autarquia fundacional. Fundação autárquica ou autarquia fundacional. Então, na verdade, a fundação pública de direito público seria uma espécie de autarquia. Então, quando a Constituição disse que a lei específica cria as autarquias, você vai incluir também aqui as
fundações públicas. Não está escrito, mas está implícito dentro do conceito de autarquia, que a fundação pública de direito público, na verdade, ela é espécie de autarquia, por isso que ela entra nesse conceito. Agora, a partir do momento que a Constituição separou e disse que a autarquia é criada por lei, lembra, aquele que é criado por lei para adquirir a sua personalidade não vai precisar passar por um registro, que a personalidade decorre diretamente da lei. E para você lembrar da aula passada, essa lei daqui lembra que é uma lei do tipo ordinária. Lembra que a gente falou isso? Então, é aquela lei que o procedimento de votação para eu conseguir aprovar basta a maioria relativa, ou seja, a maioria de voto dos presentes. Então, quando a Constituição falou só em lei aqui, é uma lei do tipo ordinária. Agora, já sabemos que a Constituição disse que essa lei específica autoriza a instituição de empresa pública, sociedade de economia mista e fundação. Veja que se a lei autorizou que elas fossem criadas, elas não são criadas com lei, elas só vão ser criadas após o registro. Então, quando eu tenho empresa pública, sociedade de economia mista e esse tipo de fundação, elas só adquirem personalidade quando forem registradas nos moldes do artigo 45 do Código Civil. Em outras palavras, então, eu estou te dizendo o seguinte, ó, quando a pessoa adota o regime de direito público, ela é criada diretamente por lei. Quando ela adota aqui, ó, o regime de direito privado, ela não vai ser criada por lei, ela vai ser autorizada a adicionar-se com o registro. É por isso que a doutrina disse, se a Constituição colocou essa fundação ao lado das empresas públicas e das sociedades de economia mista, é porque essa fundação seria uma fundação que adotou o regime de direito privado. Por isso que o poder público ele pode fazer uma fundação de direito público, que vai ser espécie de autarquia, e vai ser criada diretamente por lei. Já a fundação de direito privado vai ser autorizada a existência dela por lei, mas ela só adquire a personalidade com posterior registro. Só que o artigo da Constituição, esse artigo 37, ele continua. A leitura é: essa lei específica cria as autarquias, aí incluímos as fundações de direito público, autoriza a instituição de empresa pública, sociedade de economia mista e fundação. Aí o artigo continua e diz assim: cabendo a uma lei complementar, neste último caso, que seria o caso aqui das fundações, cabendo uma lei complementar, definir as áreas de atuação. Cabendo a lei complementar, definir aqui as áreas de atuação. Então, o raciocínio lógico e simples desse ponto vai ser o seguinte, ó, cuidado para não confundir, pelo amor de Deus. Essa lei complementar simplesmente está sendo feita para dizer em que áreas a fundação vai poder atuar. Já essa lei daqui, ó, ordinária, que nós já falamos, ela vai autorizar a instituição da fundação. Sinta a diferença comigo, clara, prática e rápida. Veja só. Quando o poder público vai querer fazer fundações, ele vai autorizar a instituição dela por uma lei ordinária. Só que antes disso tudo, tem que ter sido feita uma lei complementar, simplesmente dizendo em que áreas aquela fundação vai poder atuar. Em uma linguagem simples, vai ser feita uma lei complementar com a lista, dizendo as fundações públicas elas vão poder atuar na área de educação, saúde, cultura, meio ambiente. Então, ela faz uma lista dizendo em que áreas você pode atuar. Essa lei complementar aqui, ela não criou fundação nenhuma. Ela simplesmente disse em que atividade a fundação ela pode se meter, ela pode se vincular. Aí, quando o poder público agora quiser fazer uma fundação de fato, aí vai ter que fazer uma lei ordinária autorizando a instituição. Então, sinta claramente a diferença daqui da lei ordinária para a lei complementar. A lei ordinária é para criar ou autorizar a instituição, já que a lei complementar é simplesmente para definir as áreas de atuação da fundação. Então, de fundação, que nem cai muito, esses são os principais pontos. O que você tem que saber?
Primeiro de tudo, quais são os tipos de fundação? Fundação pública é reunião de um patrimônio, pode adotar o regime de direito público, que vai ser espécie de autarquia, ou regime de direito privado, onde ela vai seguir as regras privadas, como, por exemplo, vai ser autorizada por lei e só nasce com o registro. Outra coisa que você tem que saber é a diferença que a lei complementar define as áreas de atuação, mas se eu quero criar de fato a fundação, eu vou ter que ter uma lei ordinária. E uma coisa que nós já falamos na aula passada é: a autarquia, ela vai ser criada para desempenhar atividade econômica ou para prestar serviço público? Lembra? Prestar serviço público, jamais atividade econômica. Aí olha o raciocínio bem simples aqui. Se a fundação, ela atua aqui, ó, sem fins lucrativos, lembra que ela também, então, se ela atua sem fins lucrativos, ela vai poder ser instituída para desempenhar uma atividade econômica? Não. Então, a fundação, assim como a autarquia, jamais vai ser instituída para desempenhar uma atividade econômica. Eu até já falei para vocês uma coisa, que quando existe alguém da administração que desempenha atividade econômica, ou é empresa pública ou é sociedade de economia mista, mas jamais vai ser uma fundação. De fundação, esses eram os pontos que importavam para a sua prova. Beleza até aqui? Voltei para cá. Fundação já era. Vamos agora para as outras instituições aqui, outras pessoas, que são as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Vamos por partes. Deixa eu começar aqui com exemplos para vocês. Exemplos de empresas públicas famosas. Eu tenho aqui a Caixa Econômica Federal. Acho que eu pulei aqui. Eu tenho a Caixa Econômica Federal. E eu tenho, por exemplo, aqui os Correios. Sociedade de economia mista famosa. Eu tenho, por exemplo, aqui o Banco do Brasil. E eu tenho, por exemplo, aqui a Petrobras. Então, eu tenho aqui empresas públicas famosas, sociedades de economia mista famosas. Essas empresas públicas e sociedades de economia mista podem aparecer na sua prova sendo chamadas de empresas estatais. Então, quando falar em empresa estatal, ou está falando da empresa pública ou da sociedade de economia mista. Veja que inicialmente vou trabalhar com vocês os pontos de semelhança entre essas duas entidades. Elas têm vários pontos de semelhança, é bom que fica muito mais fácil da gente conseguir estudar. E algum desses pontos nós, na verdade, já estudamos, porque perceba, as duas estatais, elas são autorizadas por lei, ou seja, elas só nascem a partir de um posterior registro. Foi o que a gente já viu lá no artigo 37, inciso 19 da Constituição Federal, que foi esse desenho daqui, ó. Empresa pública, sociedade de economia mista, elas nascem com registro após autorização em uma lei específica. Nenhuma novidade aqui. Uma outra coisa que nós vamos ter que falar é que essas estatais, elas adotam aqui um regime de direito privado. Até aqui eu já tinha falado por cima, que veja, empresa pública e sociedade de economia mista, já vimos aqui que o regime vai ser aqui um regime de direito privado. Só que tem uma coisa, esse regime, será que ele vai ser um regime integralmente privado? Aí tem uma coisa, o quê? Na verdade, o regime é híbrido. Você vai pensar o seguinte: perguntou na sua prova de empresa pública, de sociedade de economia mista, você vai dizer que o regime é de direito privado. Agora, se disser na sua prova que o regime ele é integralmente privado, está falso. Mas por que está falso, professora? Eu te conto, mas te conto na próxima parte.